fisioterapia esportiva. Na sexta-feira vai acontecer um evento lá na Universidade Tiradentes, a UNIT, Centro Universitário Tiradentes, às 19 horas da noite. O que vai ser debatido é sobre fisioterapia esportiva, suas panoramas e suas perspectivas. E sobre esse assunto, que agora já está aqui no nosso estúdio, estamos recebendo o professor pós-graduado em traumatologia e também sócio e especialista da Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e da Atividade Física, a SONAF, o professor Rosivaldo Ferreira. Primeiramente, muito bom dia, professor, é um prazer recebê-lo em nosso programa. Bom dia, Ellen, bom dia, ouvintes, grande prazer estar aqui com vocês, agradeço o espaço para a gente divulgar o nosso evento e falar um pouquinho sobre essa área que vem crescendo aí, a fisioterapia esportiva na nossa saúde. Professor, primeiramente, o que vai acontecer nessa Masterclass na sexta-feira? Bom, Ellen, a gente vai ter, são 3 profissionais, eu, Maurício e Bruno, ambos da área esportiva, de áreas basicamente diferentes dentro da área esportiva. Um trabalha dentro de clínica, eu trabalho mais com atletismo e handebol, e o Maurício trabalha diretamente com o futebol lá em São Paulo. Então a gente vai passar um pouquinho do que a fisioterapia esportiva vem em crescimento durante esse tempo de pandemia, que apesar da pandemia a gente está em crescimento nesse tempo devido a todas as pessoas hoje quererem fazer uma atividade esportiva. Então a gente vê que a praia está cheia de gente correndo e as pessoas correm de qualquer jeito, com qualquer calçado. Então isso também é importante a gente situar, de que capacidade e demanda dos nossos atletas, dos nossos pacientes, é importante fazer uma análise inicial de toda a atividade esportiva, e aí a gente vai trazer um pouquinho dessa parte preventiva, da parte de tratamento voltada aos âmbitos que cada um trabalha. E essa Masterclass é somente para as pessoas da área da fisioterapia ou é aberta ao público? É aberta ao público, é até importante frisar isso, que não só os fisioterapeutas, mas também educadores físicos, psicólogos que trabalham na área esportiva, a gente vai estar abrindo esse espaço até para a gente debater um pouquinho e trabalhar integralmente. Até é importante que a gente fale a mesma língua quando a gente está no âmbito esportivo, porque é uma equipe multidisciplinar que precisa ser trabalhada dentro de um clube, dentro de uma academia, dentro de um esporte, para que a gente consiga gerar um trabalho mais específico para aquela modalidade e de melhor resultado. Rosivaldo, você é especializado na linha esportiva da fisioterapia. Isso. Mas para dar um panorama para os nossos ouvintes, quais são as principais áreas que a fisioterapia costuma atuar? A gente até, falando em off aqui, a gente estava conversando um pouquinho que a fisioterapia não é só quebrou e conserta, né? Sim. A fisioterapia, assim como na medicina, a gente tem todas as áreas, basicamente. Neuroanatomia, a parte da neuro, a parte da dermatofuncional, a parte respiratória. Hoje em dia no Covid a gente vê a importância da fisioterapia, de um fisioterapeuta dentro de um hospital para conseguir expandir um pulmão, para conseguir ganhar uma desobstrução pulmonar no nosso paciente. Âmbito esportivo, traumato ortopédico. Então a gente vai ter basicamente as mesmas pediatria, as mesmas funcionalidades voltadas à medicina. A gente também tem as especialidades voltadas à fisioterapia. E agora sobre a fisioterapia esportiva. O que é a fisioterapia esportiva e como ela é trabalhada nos pacientes? Certo. A fisioterapia esportiva, como eu estava falando, a gente tem hoje em dia um âmbito muito maior do que se fazia antes. Antes, o fisioterapeuta esportivo ele se baseava unicamente no tratamento das lesões. Só que com o passar do tempo a gente vê que o tratamento ele é muito caro. E é muito mais fácil a gente prevenir. Então, hoje em dia, o trabalho preventivo, ele vem tendo um ganho muito maior do que um trabalho basicamente de tratamento. Então, os clubes hoje em dia, os esportes hoje em dia, eles buscam muitas vezes o fisioterapeuta para ele analisar naquela atividade física qual as principais lesões provenientes daquele esporte e como a gente pode prevenir que isso aconteça. Porque, digamos, um clube como um CSA, um CRB, um ASA de Arapiraca, quando eles têm algum atleta lesionado, eles vão precisar ali de um tempo aquele atleta afastado. E tudo isso atrapalha o clube. Se é um atleta de alto rendimento e ele tem uma lesão séria, isso
dos patrocinadores do clube, o rendimento do clube, se é um atleta importante, vai trabalhar muito. Então, um trabalho de prevenção, preventivo, dentro de um clube, dentro de uma atividade esportiva, é de extrema importância, porque é muito melhor que a gente passe aquele tempo de temporada na atividade, sempre com o nosso atleta, do que a gente perder ele durante um mês, durante uma semana, 2, e acaba perdendo por tempo, que é muito importante naqueles jogos decisivos. Então, a fisioterapia esportiva hoje, ela abrange não só a parte de tratamento, mas também a parte de prevenção, tá? E como você falou no começo, eu sou sócio especialista SONAF. E o que é isso? O que é a SONAF? A SONAF é uma sociedade nacional de fisioterapia esportiva, onde você faz uma prova para entrar e você acaba gerando esse título de especialista na área de esportes. Então, o verdadeiro especialista na área esportiva, ele é sonafiano, que a gente chama, ele é integrante dessa equipe, que é uma equipe até que trabalha na Olimpíada, na Rio 2016, na Paralimpíada. Então, a gente vem em crescimento, a gente tem grupos de debates relacionados às lesões, as possíveis lesões que podem acarretar em cada esporte. E hoje mesmo pela manhã eu estava numa atividade junto com a UNIT lá, com os alunos, no atletismo, onde basicamente a gente não tratou ninguém. O que é que a gente faz? Uma atividade de prevenção. Então, durante 1 hora, a gente fez uma atividade de prevenção antes do treinamento dos atletas, para que eles conseguissem gerar um treinamento de melhor eficácia e com menor risco de lesões. E, Rosivaldo, a fisioterapia esportiva, ela auxilia apenas os atletas profissionais ou os atletas chamados amadores, uma pessoa que está na academia, exagerou ali no movimento, que se dá uma diferenciada e acabou se fraturando, ela pode também recorrer a um fisioterapeuta esportivo? Isso. O fisioterapeuta esportivo, ele atua não só com atletas profissionais, mas também o que a gente chama de recreativos e amadores. Qual é a diferença entre eles? O recreativo é aquele cara que vai jogar uma bolinha no final de semana, que não quer nada com a vida, só vai aquela bolinha com os amigos no final de semana, mas que nem vai pela bola, vai pelo churrasco que vai ter depois, né? O atleta amador é aquele atleta que ele se aparenta a um profissional, mas ele não vive daquilo. Então ele se cuida, ele vai para uma academia, ele tem um nutricionista que faz a sua alimentação, o seu plano alimentar, ele tem um educador físico como personal para acompanhar ele tem um fisioterapeuta que faz um trabalho preventivo de tratamento, e tem um atleta profissional, que a diferença do amador é que ele vive daquilo. Então, se um amador, por exemplo, se machucar, ele não atrapalha tanto a atividade dele, do dia a dia, o trabalho dele. Digamos que você fosse uma atleta amadora, se você tem um entorse de tornozelo, você pode continuar no seu trabalho, não tem problema. Mas um atleta profissional, um corredor, se ele torce o tornozelo, ele precisa ficar parado. Então a grande diferença vai ser essa entre os nossos atletas, porém todos eles, em um âmbito mais rápido ou mais lento, eles precisam da fisioterapia esportiva para ter uma boa recuperação. Até falo muito com meus alunos a respeito disso. Por exemplo, entorse o tornozelo, a gente vê muito a questão de colocar aquela tala engessada no paciente, ficar lá durante 15 dias, onde a fisioterapia a gente consegue recuperar muito mais rápido. Quantas e quantas vezes a gente vê um atleta, por exemplo, de futebol, que torce o tornozelo numa quarta-feira e no final de semana ele está dentro de campo jogando. Então, com a fisioterapia a gente consegue ter um resultado muito mais rápido e muito mais eficiente. Toda doença, ela tem o seu curso natural. Se a gente ficar gripado e a gente não tomar um remédio, a gente vai ficar bom um momento. Mas se a gente tomar um remédio, a gente vai recuperar mais rápido aquela gripe. A mesma coisa da fisioterapia. Se a gente tem uma lesão e ficar de repouso, a gente vai recuperar daquela lesão, porque o nosso corpo, ele é feito para se recuperar. Porém, com a fisioterapia, a gente consegue recuperar de maneira mais rápida e de maneira mais eficiente, para que aquela lesão não volte a ocorrer. Então, o corpo está em movimento mesmo machucado, só que fazendo os movimentos que respeitem essa limitação que se dá quando ocorre um trauma, uma lesão, é muito importante, então, para a vida tanto de um atleta profissional quanto um amador e também os recreativos dos fins de semana. Com certeza, com certeza. A matéria principal da fisioterapia é a cinesioterapia, cinesiologia e cinesioterapia, que é o estudo do movimento e o movimento como terapia. Então a gente precisa usar o movimento como terapia no nosso paciente. Não adianta a gente fazer o que muitas vezes a gente vê as pessoas falarem que eu fiz fisioterapia durante 1 ano, mas não me recuperei. Mas por que você fez? O que é que você fez? Não, eu fiz um choquinho, eu fiz um ultrassom e só isso durante todo o tempo. Não, você precisa de movimento. Você precisa gerar um movimento, só que esse movimento tem que ser um movimento terapêutico. Nessa situação que eu estou falando do entorse tornozelo, por exemplo, é muito comum da gente ver alguns ossos anteriorizados que a gente precisa mobilizar, não imobilizar, mas mobilizar, gerar movimento passivo nesses ossos para conseguir estabilizar toda aquela região do tornozelo que vai estar instável após o entorse do tornozelo. Então, se eu colocar só um choquinho, se eu colocar só um ultrassom, vai resolver a dor, mas não vai resolver a lesão. Então esse meu atleta, ele vai corriqueiramente ter a mesma lesão.
e vai achar que a fisioterapia não funciona, mas na verdade não foi feito do método correto o tratamento. Então a gente precisa focar no movimento. O movimento do corpo é essencial para um tratamento eficaz. E quais são as novas demandas da sociedade quando o assunto é saúde e qualidade de vida? Você me falou agora há pouco em off também, no início da entrevista, que as pessoas agora estão mais ligadas para se exercitarem, tanto pelas mídias sociais também, que propagam esse novo estilo de vida, o estilo blogueiro, de academia. Tem muita gente também que vai para academia tirar aquela selfie para dizer tá pago. Tá pago o treinamento de hoje. Mas com a pandemia esse cenário mudou totalmente também. Como é que está esse cenário na fisioterapia esportiva? Aumentou a demanda de casos? Quais são os principais problemas que vocês recebem de pacientes que chegam ao consultório? Justamente, essa questão de atividade física durante a pandemia, muitas pessoas ficaram presas em casa durante muito tempo. E aí, na procura de algo para ocupar a cabeça, iam fazer exercício físico. Assim que a praia abriu, a gente viu a quantidade de pessoas que estavam. Estava praticamente impossível você fazer uma corrida na praia, uma caminhada na orla, porque era muita gente fazendo atividade. E com isso, aumentou muito o índice de lesões dessas pessoas que, na teoria, antes eram sedentárias e passaram a querer fazer atividade física do dia para a noite. E a gente precisa de acompanhamento com essa pessoa para fazer uma atividade. Minha mãe, por exemplo, é uma pessoa que estava nessa situação. Ela estava totalmente sedentária e queria caminhar na praia. Eu fiz, mas peraí, calma, você não pode sair do dia para a noite com qualquer tipo de calçado, você não pode fazer 5, 10 quilômetros de uma vez, sem você ter feito nada durante a sua vida até ontem, e de repente você quer correr 5 quilômetros, não dá. Então a gente precisa ir aos poucos aumentando essa demanda para o nosso paciente ter uma boa capacidade. Então eu brincava muito com os pacientes, fazia, qual o seu calçado? Eu não sei, eu peguei um tênis de futsal para ir correr. Não é tão adequado para você correr esse tipo de calçado. Qual é o seu tipo de pisada? É pronada, é supinada, é uma pisada neutra? Você está fazendo caminhada para depois correr? Você está simplesmente chegando na praia e correndo de qualquer jeito? A gente precisa de um acompanhamento, a gente precisa preparar o nosso corpo para a atividade. Quem é um atleta amador, um atleta profissional, o que é que eles fazem antes de uma atividade? Aquecimento. Eles aquecem antes de executar uma atividade de alto rendimento. Então, para o nosso corpo, que a gente está parado há um tempão, a gente precisa ir dando estímulos para ele, para aos poucos a gente conseguir aumentar aquela carga para o nosso paciente. Mesma coisa na academia, a gente não chega na academia levantando 30 quilos, a gente chega na academia e levanta só a barra, sem nada, e aos poucos a gente vai implementando carga, porque o nosso corpo ele precisa de estímulos para ir começando a se acostumar com aquela demanda. É muito importante ressaltar isso, porque na pandemia eu mesmo me incluo como essas pessoas. Tem a ansiedade, a pessoa tem o dia todo em casa, quer se movimentar, porque o nosso corpo foi feito para se movimentar. Ninguém nasceu para ficar parado, sentado ou deitado. Eu mesma fui na praia e fiz, vou fazer aqui 3 horas de caminhada de 10 quilômetros. Mantinha só esse ritmo, professor, durante 3 dias. Eu acho que o meu caso é o de muitas pessoas que começam o terceiro, pode até ficar uma semana. Esse ritmo acelerado, como fosse um pique de atleta profissional, mas é muito importante ressaltar até do papel do fisioterapeuta esportivo para quem quer iniciar uma prática física, vai entrar na academia. Claro que tem todo o regulamento, você tem que saber de uma academia se vai ter a avaliação funcional, entre outras especialidades, mas é muito importante também consultar o fisioterapeuta esportivo antes de iniciar qualquer prática física. Isso. É muito importante você ter um acompanhamento inicial para qualquer tipo de atividade física, porque você precisa mensurar quais são os riscos de você acabar se machucando, quais são os riscos de você acabar tendo alguma situação mais séria. Até a gente vê nessa questão da pandemia que muitas pessoas, até atletas profissionais, tendo problemas cardíacos, problemas respiratórios pós-Covid. Então é necessário ser feita uma avaliação para qualquer tipo de atividade física, para a gente identificar qual o seu tipo de pisada, qual o seu ritmo, como é que você está no seu dia a dia, o seu nível de estresse. A parte psicológica também entra muito relacionada à parte física, porque a gente vê que muitas pessoas foram para a praia para correr, para liberar um pouquinho da adrenalina relacionada à pandemia, porque não aguentava mais assistir uma televisão e ver morte, só queria fazer atividade física. E nessa parte também, o atleta, eu até estava com um atleta agora, 2 atletas que é sempre bom a gente ressaltar alguns casos assim. É um atleta circense, aqui no circo que está aqui em Maceió, lá no Parque Shopping, que ela chegou e fez, Ferreira, eu nunca fiz um trabalho de aquecimento antes de uma atividade. Eu fiz, não, calma, vamos fazer uma avaliação sua em geral. E aí ela estava indicada para um procedimento cirúrgico no ombro.
e ela já estava 2 meses afastada do circo, sem fazer nenhuma atividade. Fizemos a avaliação, começamos o tratamento e antes de ontem ela voltou aos palcos do circo, sem precisar de procedimento cirúrgico. Então tudo sendo feito o quê? Através de uma avaliação crítica relacionada a toda a funcionalidade dela. Quais são os movimentos específicos que você faz, qual a carga que você está gerando para cada musculatura, o movimento do trapézio, no caso, que é o caso dela, estava sendo correto, executado, ou estava existindo uma hiperativação de alguma musculatura, uma hipoativação para alguma outra. Se a gente tem alguma região que trabalhe muito, é porque alguma região está trabalhando pouco. Se a gente tem uma obra e a gente tem 10 pedreiros para trabalhar naquele dia e faltam 2, aqueles 8 vão ter que trabalhar mais, porque eles vão ter que utilizar força extra para executar a ação daqueles 2 que faltaram no dia. A mesma coisa das nossas musculaturas. Se alguma atividade que a gente faz, a gente compensa o movimento, a gente gera muita atividade para um músculo e a gente tira atividade de outro. E aí toda essa situação no nosso corpo vai repercutir lesão. Não só naquela região específica, mas como no nosso corpo inteiro, porque o nosso corpo está interligado. Muitas vezes a gente vê lesões relacionadas a quadril, pelo ombro, a coluna pela região da TM. Então a gente precisa fazer uma avaliação funcional completa de um atleta, principalmente aquele que quer fazer uma atividade física de alto rendimento, para que ele não acabe se quebrando logo no começo da atividade e que a gente consiga gerar uma sobrevida melhor na atividade para aquele atleta. É muito importante falar sobre isso. E, professor, nesse tipo de fisioterapia, como você já adiantou pra gente, vocês não trabalham somente o tratamento. Primeiro se vem a prevenção. É sobre justamente isso que eu quero perguntar. Como vocês, além dessas doenças que podem atingir os movimentos dos atletas, que vêm devido a uma lesão, um trauma, vocês também têm uma rede de contatos, uma rede de conexão com outros especialistas para prevenir também possíveis doenças? Sim. Hoje não tem como a gente não trabalhar na equipe multidisciplinar, e principalmente em área esportiva. A gente sempre está em contato com médicos, com psicólogos, com educadores físicos, porque é importante a gente fazer um trabalho em conjunto e cada um respeitando a sua especialidade, cada um respeitando o seu momento. Vamos dar um exemplo aqui de uma lesão que é muito comum de acontecer, uma lesão de joelho, de LCA, de ligamento cruzado anterior, que é uma lesão que afasta durante muito tempo um atleta. A gente certa vez pegou um atleta de um clube aqui de Maceió, em que ele não tinha nem coragem de abrir o exame para saber se realmente tinha se machucado. E quando a gente abriu o exame, a gente viu que tinha uma ruptura completa. Então são aí em torno de 9 meses a 1 ano de recuperação para um atleta desse, um atleta jovem, e que muitas vezes isso conta para uma contratação de um outro clube de origem maior. E aí a gente precisou de auxílio de um psicólogo junto com ele, para conversar com ele, para identificar possíveis situações que tirariam ele do esporte, e a gente acompanhou ele logo depois das nossas atividades, de a gente ver que ele precisava ir para uma academia para fortalecer um pouco mais o prazo que a gente tinha de trabalho. A gente indicou já um educador físico, no qual ele fez esse trabalho de recuperação e ele conseguiu voltar bem a atividade física dele, conseguiu voltar a jogar e foi para um clube lá de São Paulo. Então a importância da gente ter, o médico também foi de extrema importância junto com a gente, a gente foi tirar as dúvidas sobre a cirurgia, como é que tinha sido feita, qual o enxerto que foi feito dessa cirurgia, para a gente conseguir gerar um trabalho para esse atleta de melhor recuperação ativa inicialmente. Então a gente trabalhar como uma equipe multidisciplinar é uma recuperação muito mais rápida do atleta. Se a gente quiser sempre segregar só pra gente a atividade, esse atleta pode até ficar bom, mas ele não vai ficar tão eficaz quando ele ficaria se a gente tivesse uma equipe multidisciplinar. E essa parte preventiva, hoje em dia, a gente tem um espaço muito grande para ser trabalhado. Como eu já falei, lá na Federação Alagoana de Atletismo, a gente já trabalha com essa prevenção há alguns anos. E o índice de lesão desses atletas baixou drasticamente. Quando a gente chegou lá para iniciar essas atividades, a gente tinha praticamente todos os atletas com algum tipo de lesão. E muitos atletas são atletas profissionais são daqueles que, se atleta não tiver dor, não é atleta, né? E na verdade, a dor não é normal. A dor, ela mostra pra gente que algo no corpo está anormal e que a gente precisa cuidar para não gerar algo maior, né? Então, a preparação de uma atividade, ela é tão importante quanto a própria atividade. Prevenir é muito mais barato do que tratar, e prevenir é muito mais eficaz para um atleta da gente do que ele simplesmente entrar numa atividade sem fazer nenhum tipo de situação, como a questão que eu falei da atleta circense. E a partir de então ela fala: Ferreira,
eu sempre que vou entrar no palco agora, eu vou fazer essa cartilha que você me passou. É isso aí, professor. Daqui a pouquinho vamos falar mais sobre lesões e traumas mais frequentes na atuação da fisioterapia que vocês tratam, mas agora são 10 horas e 30 minutos. Vamos para o primeiro intervalo e o único intervalo também do programa Antenados com a Saúde. Então fica ligadinho aí que daqui a pouquinho, rápido o intervalo, estaremos de volta para continuar conversando com o professor pós-graduado em traumatologia e sócio especialista da SONAF, Rosivaldo Ferreira. Você ouve Antenados com a Saúde na sua rede Antena 7. 10 horas e 37 minutos, rodou de 36 foi para 37. Estamos de volta na última hora do programa Antenados com a Saúde, continuando a conversar com o professor pós-graduado em traumatologia e sócio especialista da Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e da Atividade Física, a SONAF, o professor Rosivaldo Ferreira. Professor, no bloco anterior a gente estava falando um pouco mais das lesões. Eu queria saber um pouco mais delas. Na sua carreira, quais, e na visão também da fisioterapia, quais são os tipos mais frequentes de lesões e traumas que vocês tratam? A gente tem, hoje no esporte em si, a gente tem muito a questão da entorse do tornozelo como prevalente, né, entre os atletas. É uma região que está muito suscetível às lesões. Então, o entorse do tornozelo, a lesão de joelho, o LCA, hoje também, é uma das grandes mártires dos atletas, o LCA principalmente, porque o entorse do tornozelo você consegue recuperar até rápido, quando é num grau mais diminuído. Porém, o LCA é aquela bruxa dos atletas, porque você sabe que você rompeu completo. Hoje a gente tem até alguns programas de trabalho não cirúrgico, mas atleta de alto rendimento que precisa de mobilidade muito forte em rotações, a gente muitas vezes precisa do trabalho cirúrgico. Então esse atleta ele vai precisar de uma demanda de 9 meses a 1 ano. E isso para a carreira de um atleta é muita coisa, né? A gente pega às vezes atletas que têm a lesão de LCA, que eles já estavam praticamente fechados com um grande clube. E aí esse grande clube vai, peraí, vamos dar uma analisada agora se ele realmente vai voltar como ele era antes. A gente vê aí inúmeros casos de atletas que tiveram lesões de joelho, de tornozelo, mas principalmente a questão do LCA, que eles não conseguiram voltar como era antes, né? Ou que muitas vezes eles voltam à atividade, na primeira atividade que eles fazem, eles acabam rompendo o próprio ligamento que foi cirurgicamente feito, ou o ligamento do joelho contrário, né? Então, essas questões voltadas a tornozelo, entorse tornozelo e LCA, hoje é o que a gente vê de grande gama na nossa prática esportiva e na nossa prática clínica também. Rosivaldo, uma das áreas também dentro da fisioterapia esportiva que auxilia esses atletas é a biomecânica. Isso. Eu queria saber um pouco mais, até para explicar aos ouvintes também, o que é o estudo da biomecânica e qual a sua importância na fisioterapia esportiva. É muito importante isso, porque, por exemplo, naquele trabalho preventivo que a gente vinha conversando sobre o atletismo, a gente precisa entender que no atletismo eu não consigo fazer um trabalho preventivo para todos os atletas de maneira muito eficaz. Por quê? Eu não posso fazer o trabalho igual para todos eles, porque um deles corre, o outro salta, o outro lança, o outro arremessa. Ou seja, dentro do próprio atletismo, eu tenho uma gama de atividades que eles fazem. Então, são atletas de uma mesma modalidade que o atletismo, mas de funções diferentes, de provas diferentes. Então, eu preciso trabalhar o específico de cada um deles. E eu preciso entender a biomecânica que esse atleta realiza no movimento. Vamos dar aqui um exemplo de arremesso, por exemplo. A gente tem N tipos de arremessos em um mesmo arremesso. Um arremesso de um atleta de handebol é diferente de um arremesso de peso, que é diferente do arremesso de um atleta de basquete, que é diferente do arremesso de um atleta que é lateral no futebol, que é diferente do arremesso de um goleiro do futebol. Então são arremessos, todos eles, porém com biomecânicas diferentes. E eu preciso analisar nesse movimento quem entra, qual músculo que entra, qual articulação que está exposta durante esse movimento, como preveni-lo durante a atividade. A gente estava agora com uma atleta de atletismo que ela faz um lançamento de dardo e ela sentia incômodo e instabilidade no joelho, no tornozelo e no ombro.
Então a gente precisava trabalhar essas 3 funções dela durante o arremesso do dardo, gerando uma instabilidade, gerando uma melhora funcional dela, uma melhora biomecânica dela. O que seria isso? Uma melhora da função durante a atividade. Então a gente começou a gerar um processo de instabilidade onde botava um elástico no joelho, puxava para dentro, já que ela tinha um joelho em valgo. O que é o joelho em valgo? Esse joelho dela entrava durante a movimentação em que ela pisava com a perna esquerda, que era a perna de apoio dela no solo. Então, como ela entrava muito com o joelho, a gente colocava um elástico no joelho para a parte de dentro dela e tensionava para dentro, onde ela precisava, durante o arremesso, fazer a movimentação para fora, para conseguir estabilizar essa cadeia lateral dela. No arremesso, ela tensionava muito o trapézio superior. Então, a gente precisou jogar uma demanda em que ela encaixasse um pouco mais essa escápula e sobrecarregasse não só o trapézio superior, mas trabalhasse o inferior e o serrátil anterior, que são musculaturas inferiores da escápula. Então, gerando uma biomecânica mais eficiente, que a gente fala até sobre gasto energético e eficiência. Quanto menor o nosso gasto energético, melhor a nossa eficiência no movimento e vice-versa. Digamos que a gente está caminhando aqui, a gente caminha para lá e para cá dentro do estúdio e não sente nada, e não está cansado, a gente está caminhando. Porém, se a gente tivesse metido a coxa numa quina de uma mesa aqui, a gente ia caminhar mancando. E isso ia demandar mais energia nossa. Por quê? A nossa biomecânica não estaria correta, o movimento da caminhada. Então, isso demanda maior gasto energético. A partir do momento que a gente tira aquela dor, o gasto energético ele diminui. Por quê? Porque a eficiência aumenta. Eu não estou com dor, eu estou eficaz. Eu estou com dor, eu baixo a minha eficiência. Então, o gasto energético ele tende a aumentar. E aí, quando a gente faz uma biomecânica errada no movimento do nosso atleta, durante a competição, durante a atividade, isso vai gerar para o atleta um maior gasto energético e isso pode gerar um maior índice de lesão para ele. E professor, é claro que nunca vai existir alguém que nunca se machucou na vida. Sim. Seja atleta, seja uma pessoa normal, uma pessoa que seja ou então atleta do fim de semana, ou alguém que nunca fez esporte na vida. Todo mundo já se machucou, ou já quebrou um braço, ou já fraturou algum dedo, ou já torceu. Mas no trabalho de vocês, como vocês auxiliam esses atletas para diminuir esse impacto em caso de trauma e lesão na rentabilidade deles e também na recuperação desse atleta? Vocês reeducam eles para evitar esses tipos de lesões e traumas novamente? Sim. Isso é bem importante a gente trabalhar essa parte de reeducação do nosso atleta, até porque eles vão voltar com medo. E isso é normal, né? A gente vinha conversando aqui em off sobre a cinesiofobia, né? É muito comum a gente pegar um paciente, atleta profissional, amador, recreativo, com a cinesiofobia, com medo de movimentar. E quando eles voltam à atividade, digamos que ele rompeu um LCA, um ligamento cruzado anterior, ele vai voltar depois de 9 meses a 1 ano. O medo desse atleta, daquele mesmo movimento gerar uma lesão nele, vai ser muito alto. Então a gente precisa trabalhar não só o corpo, mas a mente desse atleta também. E colocar ele sempre exposto a o risco da lesão. Porque, por exemplo, se a gente pega um atleta em que ele fala, eu não consigo subir uma escada, que dói. Eu preciso expor ele a esse movimento. Eu não posso tirar esse movimento dele, porque em algum momento ele vai subir a escada. É a mesma coisa, a gente usar isso para os nossos atletas no dia a dia. Feira, quando eu cruzo a bola no futebol, eu sinto uma instabilidade no meu joelho. Então eu tenho medo de cruzar a bola. Beleza, você é lateral, você não vai cruzar uma bola, você vai ter que cruzar uma bola e a sua perna vai ter que ficar exposta. Só que eu preciso fazer com que o seu corpo seja eficaz durante o movimento. Até tem alguns atletas que brincam com a gente e falam, meu irmão, eu vou correr na praia, parece que tá você no meu ouvido. Cuidado com esse pé, diminui a marcha. Esse joelho, cuidado com esse ombro, a coluna, encaixa a respiração. Mas é isso que a gente quer. A gente quer promover isso no nosso atleta para que ele faça no dia a dia dele de maneira automática. No começo ele vai ficar, eu tenho que fazer isso, assim, assado. Mas no dia a dia depois, isso vai se tornar automático para ele. E é isso que a gente precisa fazer. A ativação dessas musculaturas durante uma atividade de alto rendimento para que o corpo dele esteja o mais eficaz possível para que não ocorra nenhum tipo de lesão. Rosivaldo, você falou no início da entrevista que já trabalhou nas Olimpíadas. Isso. E também muito que se tem depois das Olimpíadas. Depois das Olimpíadas vem o quê? As Paralimpíadas. Então, por isso eu queria falar sobre a questão da acessibilidade dos atletas. Tivemos agora recentemente o fim dos Jogos, no último domingo tivemos o fim dos Jogos Paralímpicos de Inverno 2022, que aconteceu lá em Pequim, na China. E nesse tipo de competição vemos vários atletas PCDs brasileiros. Quando eu falo PCD, gente, pessoas com deficiência. PCDs brasileiros que participam, que ganham medalhas, que dão orgulho à nossa nação. E para um atleta com
deficiência. Como vocês atuam de forma para prevenir lesões neles, nessas competições? E também existe alguma preparação durante a formação desse atleta? Porque eles precisam de acessibilidade no dia a dia. Eu acho que na questão da fisioterapia também não é diferente, não é mesmo, sim, professor? Sim. Isso mesmo. E aqui em Alagoas a gente tem muitos atletas PCDs de alto rendimento e que trazem muitas medalhas para o nosso estado e para o nosso país. Lá no atletismo mesmo a gente tem alguns atletas que são da DEFAL e que fazem um trabalho junto com a gente preventivo, muitas vezes de maneira mais perfeita do que os próprios atletas. Porque esses atletas, os para-atletas, eles têm uma dificuldade maior em prestar essa atividade física, não só na questão psíquica, não só na questão física, mas também na questão de auxílio, né? Eles são muito pouco auxiliados, como você falou, a parte de acessibilidade ainda não é eficaz. A gente tem atletas, por exemplo, que aquela cadeira de roda deles poderia ser um pouco melhor, para ele ter um melhor rendimento, mas infelizmente ele não tem um auxílio tão alto para isso. A gente tem aquele atleta que ele teve uma paralisia cerebral, que ele tem um déficit físico e mental, porém ele não tem uma capacidade de ter um profissional muito próximo a ele, muitas vezes, né? E como é que é feita essa indicação? Muitos até passam despercebidos e não se tornam atletas porque eles não têm informação de que eles podem se tornar. Ou muitas vezes a gente vê esses para-atletas que dão tanto orgulho na nossa nação, no Brasil, que eles eram jogadores de futebol, eram remadores, eram atletas de atletismo, eram ginastas, eram jogadores de vôlei e infelizmente passaram por algum acidente que tiraram algumas de suas funções. E aí eles permanecem na atividade, porque eles já têm a facilidade de executar aquele tipo de atividade, ele só vai precisar se adequar. Mas muitos deles não têm essa informação e acabam se perdendo, né? A gente tem vários números aí, a gente tem vários atletas. A gente foi para uma Paralimpíada de desporto escolar, em que todos os atletas alagoanos trouxeram medalhas para Alagoas. A gente foi com uma equipe reduzida, porém todos os atletas trouxeram medalhas para Alagoas. Desde a natação ao atletismo, a gente todos os atletas trouxeram medalhas. E muitos lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, ficavam querendo puxar esses atletas para eles. Falar, caramba, vocês não querem ficar aqui não, para ficar aqui no clube e tal. E isso cresce os olhos deles. Muitas vezes eles vão para lá. Por quê? Por conta do investimento que é feito lá e que não é feito muitas vezes por aqui pelo Nordeste, né? A gente tem não só para atletas, mas também atletas. Eu estudei com o Bruno Lins, que hoje é da seleção brasileira de atletismo. Ele já representou o Brasil na Olimpíada em 2016 e ele aqui em Alagoas, ele estava com o melhor tempo do país. Só que se você pega uma foto do Bruno Lins, na época que ele era de Alagoas, que se fazia o possível na Federação de Atletismo para ele, e o que ele é hoje em São Paulo, você vê que parece uma pessoa totalmente diferente, não é a mesma pessoa. Aquele cara magrinho, franzino, e que hoje é aquele atleta forte, robusto, e que consegue ter um rendimento muito melhor do que ele tinha quando ele é franzino. Isso também tem nos nossos para-atletas. A gente acompanha alguns lá, o Talvanes, o Ed. O Ed, ele tem um arremesso monstruoso de disco. E a gente trabalhou muito com ele lá na Federação Alagoana das disfunções relacionadas aos movimentos dele. Então não é porque é um para-atleta que ele não vai ter necessidade de fazer alguns reajustes no corpo dele. Ele precisa sim fazer alguns reajustes no corpo dele. E a gente conseguiu melhorar a atividade dele de rendimento, onde ele conseguia arremessar X metros e agora ele arremessa X mais 1 metro. Isso durante uma competição gera muito ganho para um atleta. Ele estar ou não dentro de um pódio. Então é de extrema importância. Para você ver, professor, uma situação muito triste também, porque a fisioterapia esportiva tem essa acessibilidade, mas muitas vezes um atleta PCD é podado pelos órgãos públicos justamente pela falta de incentivo. E vemos aqui até atletas aqui de Alagoas não ganham espaço aqui, vai para outro estado, ganha espaço lá, e quem leva o mérito totalmente merecido é o outro estado que também teve esse aparato todo para suprir e também fazer com que esse atleta possa se desenvolver ainda mais. Mudando um pouco sobre o assunto, mas saindo dos atletas PCDs, vamos falar sobre a área da fisioterapia esportiva. Ela cresceu muito conforme os anos. Na opinião do senhor, quais fatores estão levando para esse crescimento da área? A evolução científica é uma delas.
porque a gente tinha pouquíssimos estudos científicos em muitas questões. Eu, por exemplo, durante a minha tese de conclusão de curso, eu fiz um estudo relacionado ao LCA, ao ligamento cruzado, se tinha ou não influência da trava de chuteira. E quando eu fui buscar estudos científicos para embasar a minha tese, eu não encontrei, não tinha nenhum estudo sobre isso. Então eu tive que me basear em entrevistas, em laudos médicos e avaliar os atletas alagoanos de CSA, de CRB, de Corinthians Alagoano, se esses atletas, eles, na hora que romperam a LCA, se eles tinham aquela chuteira ou não, ou seja, eu tive que ir praticamente do zero. Hoje em dia a gente tem uma facilidade muito maior científica e as facilidades tecnológicas que a gente tem hoje, a gente tem um grupo ainda da fisioterapia lá do Rio, 2016, da Olimpíada. Então, vários estudos científicos que saem, a gente já joga para lá. E todo mundo no Brasil e fora do Brasil que atua naquele grupo sabe já o que está sendo específico para aquele tipo de tratamento. A gente dissipa em cada um no seu estado, cada um no seu local, tenta dissipar um pouquinho mais desse estudo para abranger um melhor rendimento do nosso atleta durante o tratamento do mesmo. E relacionado ao crescimento, não só a parte científica, mas também a gente vê que hoje em dia a prática esportiva de alto rendimento, ela tem um cenário melhor para o fisioterapeuta. A gente vê atletas como Neymar, como Cristiano Ronaldo, que são atletas de alto rendimento, atletas de ponta, que praticamente são os que mais ganham no nosso mundo, né? São atletas que no contrato deles precisa de um fisioterapeuta específico deles. Eles têm o fisioterapeuta do clube, mas eles têm um fisioterapeuta particular, que no contrato deles precisa acompanhar eles em qualquer clube que ele for. Então mostra a importância da fisioterapia esportiva para os atletas de alto rendimento, que na verdade ganham notoriedade através de uma Copa do Mundo, onde o Ronaldo Fenômeno, que todo mundo desacreditava do Ronaldo Fenômeno, ele conseguiu participar da Copa, trouxe a Copa pro Brasil, e eu lembro como que ele fez o gol e correu para cima do fisioterapeuta dele, abraçou o fisioterapeuta, apontou para ele e aplaudiu. Assim como o Luiz Soares do Uruguai também fez a mesma coisa, né, na última Copa do Mundo, porque todo mundo no Uruguai dizia que ele não ia participar da Copa do Mundo. E o fisioterapeuta bancou, fez, não, ele vai conseguir jogar, pode levar ele. E aí no jogo ele decidiu pro Uruguai, fez 2 gols, e ele corre pra cima do fisioterapeuta, abraça, aponta pra ele e começa a aplaudir. E é nessa parte que a gente vê o cenário da fisioterapia esportiva ganhando melhor notoriedade. Por quê? A gente vê que aqueles que eram desacreditados voltam à atividade depois de passar por um fisioterapeuta que tem uma capacidade boa também. A gente sabe que toda profissão a gente precisa procurar profissionais que sejam capacitados. Como eu falei, a gente tem a SONAF, que é a SONAF, Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, ela abrange o Brasil inteiro, fisioterapeutas de alto rendimento, que já passaram por uma prova que é complicada, que atuam no âmbito esportivo há pelo menos 3 anos e que tem bons rendimentos nas suas atividades. E aí, sempre que um atleta, por exemplo, se um atleta meu vai competir em São Paulo e não posso acompanhar esse atleta, eu vou procurar um membro SONAF de São Paulo para que acompanhe ele. Se algum atleta vem para Maceió, eles me procuram ou procuram alguns outros profissionais aqui que também são bem capacitados para essa questão. A gente tem aqui um quadro sonafiano muito bom em Alagoas, né? Se você entrar no site da SONAF, você vê quem são os fisioterapeutas de cada estado que são sonafianos, para que a gente possa ter um aparato melhor daquele trabalho que vai ser feito na nossa recuperação. Então, a fisioterapia esportiva, ela tem um ganho bom nos últimos tempos e basta a gente procurar que a gente encontra profissionais de alta capacidade. Maravilha, Rosivaldo. E agora já estamos chegando ao tempo final da nossa entrevista, mas vamos dar enfoque ao principal tema da nossa conversa, que é a Masterclass, que vai acontecer nessa sexta-feira, dia 18 de março, às 19 horas, lá na UNIT, que vai falar sobre fisioterapia esportiva. Além do senhor, vai participar também o Maurício de Moraes Vieira, que é fisioterapeuta do São Bernardo FC, e também o Bruno Gruniger, assim que se pronuncia, né? Gruniger, que da FTZ. FTZ, que é a sigla? Na verdade, a FTZ, ela é uma clínica voltada ao alto rendimento, em que eles promovem também a melhor capacidade de saúde dos atletas. Então, eles têm programas de prevenção, programas de recuperação lá no âmbito de São Paulo, em São Bernardo do Campo, que eles fazem cursos e também capacitam fisioterapeutas para melhoria do rendimento dos atletas. Então é isso, gente. Fica aqui o alerta sobre
para você que quer acompanhar sobre fisioterapia esportiva, gostou da conversa aqui, quer iniciar uma prática física, mas quer pelo menos ter uma preparação para isso, às 19 horas, sexta-feira, dia 18, lá na UNIT, o professor Rosivaldo Ferreira, junto com Maurício de Moraes Vieira, que é fisioterapeuta do São Bernardo FC, e Bruno Gruniger, que é FSP e sócio da FTZ Saúde no Esporte, vão dar uma aula, né? Vai ser um intensivão sobre a área da fisioterapia esportiva. Isso, cada um vai falar um pouquinho sobre a sua experiência na área esportiva. A gente vai falar um pouquinho sobre esse panorama, sobre as perspectivas melhores da nossa área, da nossa fisioterapia esportiva. Então a gente deixa o convite não só para os profissionais de fisioterapia esportiva, mas também educadores físicos, psicólogos que trabalhem na área esportiva, que queiram conhecer um pouco, para a gente se integrar também. Entra lá no site da UNIT, faz a sua inscrição, lembrando, a inscrição é gratuita, tá? Não paga nada para poder se inscrever. Vai para lá, conversa um pouquinho com a gente vai ter um horário que vai deixar aberto ao público as perguntas, então vai ser uma noite bem legal de atividades e a gente vai crescer esse público da fisioterapia esportiva, e a gente tem muitas mulheres até falando sobre isso, a gente tem muitas mulheres inscritas já, isso é muito bom, a gente vê as mulheres gostando também de atuar na área de fisioterapia esportiva e sendo grandes fisioterapeutas. A gente tinha uma antiga presidente que era da SUNAF, que era uma mulher também, então a gente gosta desse cenário de mulheres também trabalhando junto com a gente. Para quem pensa que só os homens que vão trabalhar na fisioterapia esportiva, não, a gente tem muitas mulheres que gostam da área também, que não vão só para dermatofuncional, não vão só para respiratória. Então a gente aguarda todos vocês lá na UNIT às 19 horas no anfiteatro, lá no bloco C, tá? Mais uma vez relembrando, inscrições são gratuitas no site da UNIT. A gente aguarda todos vocês pra gente ter um pouquinho aí dessa experiência trocada junto com vocês e conversar um pouco sobre a fisioterapia esportiva e sobre esse cenário. É isso aí, para você que quer se inscrever, acesse agora, é unit.br/eventos, evento, mais uma vez repetindo, é gratuito, aberto ao público, a Masterclass de fisioterapia esportiva, nessa sexta-feira, às 19 horas. Professor, para finalizar, qual o recado que o senhor deixa para os nossos ouvintes que querem iniciar uma prática esportiva, ressaltar também a importância do esporte durante a pandemia, mas com responsabilidade? Qual o recado que o senhor deixa para os nossos ouvintes? Bom, aquele recado que a gente falou no começo: procurem profissionais capacitados, não comecem de qualquer jeito, façam uma avaliação biomecânica, entendam o corpo de vocês, como é que eles vão atuar naquele tipo de atividade. A gente vê que hoje um esporte também que está em alto crescimento é o beach tênis. É a mesma coisa, a gente não pode fazer o beach tênis de qualquer maneira, a gente precisa entender a biomecânica do movimento, saber se o seu corpo ele consegue executar de maneira eficaz essa atividade, o que é que precisa de reajuste para esses movimentos. Então, procura profissionais capacitados, faz uma avaliação, tira qualquer risco de lesão e qualquer risco de se tornar aí algo que seja incômodo para você no seu dia a dia, porque a atividade física ela precisa ser prazerosa, a gente não pode ter dores na nossa atividade física. Então procura profissionais capacitados, procura a gente aí que a gente bota você no prumo para poder fazer atividade de alto rendimento ou de baixo rendimento que seja, mas sem dores e de maneira eficaz. Professor, só tenho a agradecer pela disponibilidade, essa longa conversa que deixou um leque, né? Uma deixa aberta para próximas conversas. O senhor já está aqui previamente convidado também para debater mais sobre essa área ampla que é a fisioterapia esportiva. E mais uma vez, muito obrigada por estar aqui em nossos estúdios explicando mais sobre esta Masterclass. Agradeço o espaço, agradeço a todos vocês, ouvintes também, por deixar a gente entrar um pouquinho aí, né, na cabeça de vocês e falar um pouco sobre a fisioterapia esportiva, e me deixo à disposição quando vocês